todos, estamos reabrindo as oitivas. Essa CPI é a CPI número 2, 2020, expediente 1420, que investiga fatos relacionados a publicidades institucionais da Prefeitura de Amparo e SAI, no jornal Gazeta Amparense, bem como reiteradas publicações de notícias de conteúdo duvidoso, fake news, e eventual participação de agente político na linha editorial e patrocínio do semanário, no período de 1 de 2013 até a presente data. Então, por favor, a senhora fale perto do microfone o nome completo da senhora. Não está saindo. Bem pertinho. Marisa Gomes, residente no Mucilhado, em Amparo, na rua Doutora Arruda, número 103. Casada. Casada, a idade da senhora? 59 anos. Profissão? Jornalista e microempreendedora. Tá. Então a comissão está informando a senhora que a senhora tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de incorrer ao crime de falso testemunho. Tem o direito ao silêncio também para ser calado. Se não souber alguma coisa, é só falar, não sei. Ou não querer responder também. E se não quiser responder, também não precisa responder. Senhor presidente, com a devida vênia, a senhora Marisa, minha cliente, cuja procuração acabei de apresentar para Vossa Excelência, na condição de também investigada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, eu gostaria que fosse retirado o trecho que o senhor está apregoando e juramentando a testemunha. Ela não tem obrigação de dizer a verdade pelo direito constitucional dela de não produzir prova contra si mesma. A senhora Marisa, ela está aqui na condição não de averiguada, de testemunha a gente chamou. Então não está na condição de averiguado. Está como... Na condição de testemunha, não como investigado. Isso, não como investigado. Inclusive a intimação que a senhora recebeu está escrito condição de testemunha. Isso consta na intimação. A condição de testemunha e averiguada, elas são muito próximas e se confundem. Não são, doutor. Então, por gentileza, eu gostaria que fosse retirado a juramentação da minha testemunha. Então, a juramentação vai ser mantida porque ela está na condição de testemunha. Está escrito testemunha. Depois, se o senhor achar que tem algum problema, o senhor manda algum ofício para a comissão, por escrito, e daí a gente delibera sobre isso. Pode tomar medidas judiciais cabíveis. Pode tomar as medidas judiciais cabíveis também, mas só relembrar que a senhora assinou a intimação como condição de testemunha. Estava escrito, talvez tenha a assinatura da senhora comparecer aqui como testemunha hoje. Então a gente abre 5 minutos, se a senhora tem alguma dúvida, tem alguma coisa para dizer antes, daí a gente vai começar as perguntas da CPI. Senhor presidente, mais uma vez pela ordem, desculpe interromper novamente, eu acabei de protocolizar um requerimento em nome da depoente, solicitando que esse depoimento seja mantido em sigilo, ao menos até o final da Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Quando a comissão tiver a próxima reunião, a gente vai deliberar sobre o pedido de você. Eu gostaria de frisar que não fosse divulgados os depoimentos até essa próxima reunião da comissão, por gentileza. Estou aqui também, antes de começar, avisando que a CPI, elas costumam ser abertas ao público. Ela só não está aberta ao público hoje por causa da pandemia. Únicas pessoas que poderiam estar assistindo aqui ao vivo serão os jornalistas, isso está liberado. As sessões da Câmara estão do mesmo jeito e a comissão deliberou ser do mesmo jeito. E vale lembrar que após os depoimentos, eles são colocados no YouTube oficial da Câmara, a gente explica para todo mundo que vem aqui, e eles são públicos. O senhor está deferindo o meu requerimento, então? A comissão ainda não deliberou sobre o requerimento do senhor. A gente vai deliberar, eu só estou informando o que a gente fala para todas as testemunhas que vêm depor na CPI. Obrigado. Vamos começar as perguntas. Como o seu Hélio disse, a senhora não é obrigada a responder nenhuma pergunta. Então a senhora pode permanecer em silêncio. Se quiser, eu vou reiterar isso de novo. Vou pegar aqui a primeira pergunta. Então vai ser assim, ó. Eu vou começar as perguntas. Então a gente tem eu como vereador presidente, tem o Osmar que é o relator e tem o seu Hélio que é vereador também. Só nós três podemos fazer perguntas e um pode interromper o outro. Se tiver alguma dúvida, pode entrar na pergunta do outro. Gostaria de saber se a senhora é proprietária ou foi proprietária do jornal Gazeta Amparense. Me reservo no direito de
permanecer em silêncio. Gostaria de saber qual o cargo atual da senhora no jornal. Me reservo no direito de permanecer em Mais silêncio. próximo do microfone. Por favor, fale mais próximo do microfone para não... Ok. Repete. Posso repetir as perguntas? A senhora fala mais próximo do microfone para sair na nossa gravação. Aqui, ó. Sim. A senhora é proprietária ou foi proprietária do jornal Gazeta Amparense? Me reservo no direito de permanecer em silêncio. Qual o seu cargo atual no jornal? Me reservo em permanecer em silêncio. Gostaria de saber se o jornal tem cópias de todas as edições até a presente data, arquivadas no jornal. Me reservo permanecer em silêncio. A senhora tem alguma coluna no jornal? Me reservo em permanecer em silêncio. Quais matérias a senhora escreve no jornal, como jornalista? Me reservo em permanecer em silêncio. Presidente, com a devida vênia, a testemunha não vai dizer nada, ela vai se reservar o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor quiser continuar com as perguntas, as respostas serão as mesmas. Eu mas vou a gente- continuar com todas as perguntas, a gente precisa perguntar tudo, vai estar tudo gravado. E só lembrando que a CPI, depois no final dos trabalhos, tudo daqui do material será enviado para o Ministério Público, como eu estou explicando para todo mundo, vai ser Ministério Público, vai ser enviado para a Receita Federal, para o Tribunal de Contas, e deixando público novamente tudo isso, como eu já disse em todos os depoimentos, desde o começo, o senhor pode assistir desde o começo. Muito Senhor obrigado. presidente, só uma dúvida. Se por um acaso a CPI chegar à conclusão que não há nenhuma irregularidade, vocês ainda encaminharão a esses órgãos que o senhor está Sim, a gente mencionando? encaminha e informa que não foi encontrado nada, como já foi feito em outra CPI. De qualquer modo, ela é encaminhada. Ah, ok. Qual o trabalho de jornalista que a senhora executa no jornal? Me reservo no direito de permanecer em silêncio. A senhora sabe onde a gente pode encontrar o senhor Samuel Michelini? Me reservo no direito de permanecer em silêncio. A senhora sabe onde ele mora? Olha, eu não irei responder mais nenhuma pergunta. A senhora? Continua perguntando. Eu vou perguntar, e a senhora, se a senhora não quiser responder, já a senhora fala, não sei, eu me reservo o direito de silêncio, mas tem que responder de Não, alguma não tem. coisa no microfone. Continua perguntando. só Vou não responder perguntar. mais questões. A senhora sabe a frequência que o senhor Samuel vai ao jornal? Me reservo em permanecer em silêncio. Hélio, Osmar, tem alguma colocação? Então vamos lá. Nenhuma pergunta, presidente. A senhora sabe se o jornal já estabeleceu contrato com a prefeitura e sai para veicular propagandas institucionais? Me reservo nos direitos de permanecer em silêncio. A senhora sabe como isso funciona? Me reservo no direito de permanecer em silêncio. O jornal emite nota fiscal? Me reservo no direito de permanecer em silêncio. A senhora sabe se o CNPJ do jornal está regular? Me reservo no direito de permanecer em silêncio. Quando o jornal estava irregular, como vocês emitiam nota fiscal? Me reservo no direito de permanecer em silêncio. A senhora sabe do motivo do jornal estar com o CNPJ inapto? Me reservo no direito de permanecer em silêncio. A senhora sabe quanto custou a regularização do CNPJ? Me reservo no direito de permanecer em silêncio. A senhora sabe quanto custou a regularização do alvará de funcionamento do jornal? Me reservo no direito de permanecer em silêncio. O jornal estava inativo de 2016 até 2020? Me reservo no direito de permanecer em silêncio. De 2016 para cá, a senhora sabe quantas vezes o jornal Gazeta Amparense foi fiscalizado pela prefeitura? Me reservo no direito de permanecer em silêncio. Quantas notificações vocês receberam da prefeitura? Reservo no direito de permanecer em silêncio. Eduardo, você coloca aquela foto que eu pedi, por favor? Você está vendo no seu monitor? Não, eu fiquei em silêncio.
Então a gente tem uma foto aqui, tá ligado? E tem uma foto que a CPI pegou da Receita Federal e o jornal aparece como inapto. A senhora tem alguma coisa a dizer sobre isso? Me reservo no direito de permanecer em silêncio. No site da Receita Federal não consta informações de quadros e sócios e administradores. A senhora sabe informar para a gente quem são os sócios e administradores do jornal Gazeta Amparense? Me reservo no direito de permanecer em silêncio. A senhora sabe se a senhora Lucimara A. de Souza costuma ir até a prefeitura e sai para tratar assuntos do jornal? Me reservo em permanecer em silêncio. A senhora vai até a prefeitura e sai para tratar de assuntos do jornal? Me reservo em permanecer em silêncio. A senhora conhece o senhor José Carlos Lolli Júnior? Me reservo em permanecer em silêncio. A senhora tem alguma relação com ele? Me reservo em permanecer em silêncio. A senhora conhece o senhor Mário Auler? Me reservo no direito de permanecer em silêncio. A senhora tem alguma relação com ele? Me reservo nos meus direitos de permanecer em silêncio. A senhora sabe se ele ajuda o jornal Gazeta Amparense de alguma maneira? Me reservo no direito de silêncio. A senhora sabe se ele ajuda o jornal Gazeta Amparense financeiramente? Me reservo no direito ao silêncio. A senhora sabe se o senhor Mário Auler tem alguma influência no jornal Gazeta Amparense? Me reservo no direito ao silêncio. A senhora sabe se ele participa da redação de alguma coluna? Me reservo no direito ao silêncio. A senhora conhece o senhor Fernando Giglioli? Me reservo no direito ao silêncio. A senhora tem alguma relação com ele? Me reservo no direito ao silêncio. A senhora sabe me dizer se o senhor Fernando Giglioli trabalha no jornal Gazeta Amparense? Me reservo ao direito de silêncio. Sabe dizer... Eu tenho na mídia aqui, para todo mundo ver, o senhor Fernando Giglioli, a gente tem uns prints dele, da internet, que ele tem os arquivos aqui em PDF do jornal Gazeta Amparense em alta resolução e publicou esses arquivos em um grupo de WhatsApp. A senhora sabe me informar quem repassa esses arquivos em PDF do jornal para ele divulgar em rede social? Me reservo o direito ao silêncio. A senhora conhece o senhor Alain Elcuri? Me reservo no direito ao silêncio. A senhora tem uma relação com ele? Me reservo no direito ao silêncio. Sabe se ele trabalha no jornal? Me reservo no direito ao silêncio. A senhora conhece o senhor Sandro Gomes Michelini? Me reservo no direito ao silêncio. Sabe dizer se ele trabalha ou trabalhou no jornal? Me reservo o direito ao silêncio. A senhora sabe informar como está a situação financeira do jornal Gazeta Amparense hoje? Me reservo no direito ao silêncio. O jornal Gazeta Amparense tem uma coluna chamada Olho Vivo. É a senhora que escreve essa coluna? Me reservo no direito ao silêncio. Se não é a senhora pode nos informar quem escreve essa coluna? Me reservo o direito ao silêncio. A senhora presta serviços para a prefeitura ou sai usando outro CNPJ que não é o do jornal Gazeta Amparense? Me reservo o direito ao silêncio. Bom, a gente tem aqui na tela, que todo mundo pode observar, um ofício que o SAI respondeu para essa comissão. A gente pediu todos os empenhos referentes ao jornal Gazeta Amparense de publicidades institucionais. Então informaram que anexo mandaram cópia de todos os empenhos desde 2013. Também mandaram cópia das notas fiscais emitidas pela empresa LA de Souza ME e Marisa Gomes ME, pessoas jurídicas responsáveis pelo jornal Gazeta Amparense entre 2013 e 2020. Então a nossa pergunta é: qual é esse tipo de serviço que a senhora presta, segundo as notas
do SAI oficiais para o SAI. Me reservo no direito ao silêncio. Explique o ramo da empresa para nós. Me reservo no direito ao silêncio. A senhora sabe quem é o dono do imóvel onde fica o jornal Gazeta Amparense? Me reservo no direito ao silêncio. A senhora sabe dizer qual o valor mensal do aluguel? Me reservo o direito ao silêncio. A senhora sabe informar qual escritório de contabilidade ou contador que faz a contabilidade do jornal? Me reservo o direito ao silêncio. A senhora sabe dizer o valor mensal desse serviço? Me reservo o direito ao silêncio. A senhora sabe como é feita a distribuição do jornal? Sabe nos dizer, informar? Me reservo o direito ao silêncio. A senhora sabe se o jornal é distribuído de graça? Me reservo no direito ao silêncio. A senhora sabe quem faz o design gráfico do jornal? Me reservo o direito ao silêncio. Quem faz a revisão final? Me reservo no direito ao silêncio. A senhora está envolvida ou já esteve em algum processo relacionado ao jornal Gazeta Amparense? Se sim, quantos processos e os motivos do processo para explicar para a comissão cada um deles. Reservo no direito ao silêncio. Tem uma última pergunta aqui, Hélio e Osmar. O senhor tem alguma pergunta para fazer? Nenhuma? Então vou fazer a última pergunta. Ela está dividida em várias, então vou perguntando aos poucos. Queria saber como funciona se eu quiser pagar para publicar um informe publicitário no jornal Gazeta Amparense. Me reservo no direito ao silêncio. Gostaria de saber se esse informe publicitário costuma ser usado como capa. Me reservo no direito ao silêncio. Gostaria de saber de quem é a responsabilidade do informe publicitário. Me reservo no direito ao silêncio. Desmar, na minha frente. Então, eu vou mostrar aqui um slide que eu tenho aqui. Teve uma capa do jornal do dia 9 de agosto de 2019 que veio com a manchete, denúncia, descoberta fraude de Carlos Alberto no valor de 14 mil. Foi a manchete do jornal. Aí se puder virar também. Não pode voltar. Isso. Aí a gente tem aqui no mesmo jornal um informe publicitário do senhor Juquiel dos Santos, que se diz jornalista aqui na publicação. Então a gente tem escrito aqui, ó, tem uma ação trabalhista, tem informe publicitário do lado, essa publicação é de inteira responsabilidade do seu autor. Então tem aqui ele mais uma vez maior, publicado na mesma edição. E a matéria, uma matéria usando esse informe publicitário. Gostaria de saber se a senhora sabe quanto foi pago para fazer esse informe publicitário. Reservo no direito de permanecer em silêncio. Quero saber se a senhora sabe se o jornal tem nota fiscal disso. Me reservo no direito de permanecer ao silêncio. Gostaria de saber se o jornal usa informe publicitário pago como matéria jornalista na matéria do jornal, matéria de capa no caso. Normal isso? Me reservo no direito de permanecer ao silêncio. As minhas perguntas acabaram, não sei se o Osmar e o Hélio tem alguma coisa. Então, se a senhora tiver alguma manifestação final, está aberto o microfone. Muito obrigado. E por favor, espere só para assinar o termo aqui. Obrigado, Eduardo.